Você está se preparando para o Enem e tem dúvidas na redação? Vem comigo! Olá pessoal, tudo bem? Hoje temos Redação Enem. Vamos fazer uma revisãozinha rápida de todas as competências e dos principais erros. Você já baixou o manual do candidato? Dá uma olhadinha lá na página do participante. Você tem o manual do candidato com todas as competências, inclusive com algumas redações nota 1000. Vale a pena você conferir. E é claro, quando for prestar uma prova em qualquer outro vestibular, atente-se ao manual do candidato para ver as regras do jogo. Com relação ao Enem, você sabe que são 5 competências na redação, cada uma de 0 a 200, totalizando 1000 pontos. Cada competência é avaliada de 0 a 200. 0, 40, 80, 120, 160 e 200 pontos. Neste vídeo falaremos de 200 pontos em todas as competências. Vamos lá? Primeira competência, dá uma olhadinha aí, ó. Bom, a primeira competência o que diz? Na matriz de referência de redação, demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. 200 pontos consegue o candidato que demonstra um excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro. E ó, atenção, desvios gramaticais ou de convenções da escrita serão aceitos somente como excepcionalidade e quando não caracterizarem reincidência. O que quer dizer isso? Você viu que não pode ter reincidência. Então você não pode cometer o mesmo erro 2 vezes, 2, 3, 4 acentos. O Enem é implacável. Os corretores do Enem são extremamente rigorosos na competência 1. 2 erros de naturezas diferentes, um acento e uma vírgula, por exemplo, beleza. Mais de 2 erros, você já perdeu 40 pontos. Então a sua redação para 200 pontos precisa ser impecável. Por isso que é muito difícil tirar a nota 1000. Normalmente é na competência 1 que você perde ponto. Eu separei os principais erros e trouxe algumas dicas para vocês. Vamos à primeira dica. Olha lá, crase. Crase é sempre um problema, né? Crase, eu trouxe alguns casos bem graves. Aqueles casos em que o corretor tem certeza que o candidato não sabe, portanto, vai tirar nota. Crase é a fusão da preposição a com o artigo feminino a, em muitos casos, e a gente já viu isso. Portanto, não ocorre crase antes de palavra plural se o a estiver no singular. É claro, o a estando no plural, ele concorda com o substantivo. Se o a estiver no singular e a palavra do lado plural, gente, não tem por que ter crase. Olha o exemplo aí. Ele se refere a pessoas sem caráter. Olha o pessoas, está no plural e o a está no singular. Portanto, esse a é só uma preposição. Como podemos fazer? Podemos reescrever. Ele se refere às pessoas sem caráter. Posso colocar a pessoas sem crase ou às pessoas com acento indicativo de crase. Ainda em crase, não ocorre crase antes de palavra masculina. Aprendemos isso porque a preposição, um artigo, ocorre crase por ser o artigo feminino. Então olha o exemplo aí. Ele escreveu a respeito de sua demissão. Respeito é uma palavra masculina. Então como respeito é masculino, este a não recebe o acento grave. Portanto, ele escreveu a respeito de sua demissão. Não ocorre crase. E um último exemplo. Não ocorre crase antes de verbo. Aprendemos isso também. Ele fez uma ligação a cobrar. Cobrar é verbo, portanto, este a é só uma preposição, não há o acento indicativo de crase. Ele fez uma ligação a cobrar sem crase. Crase é um indicativo, muitas vezes, para o corretor de o candidato ter ou não domínio pleno, excelente domínio da norma padrão da língua portuguesa. Importante, então, você se atentar aos casos de crase. Esses 3 principais que eu mencionei, é claro que as outras regras são importantes, mas nesses, como são mais graves, isso mostra, por exemplo, que o candidato não tem o domínio completo. Mais uma dica? Olha aí. Pronome oblíquo e pronome reto. Ó, sabemos que pronome reto tem função de sujeito ou de predicativo. São eles: eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. E os pronomes oblíquos são função de complemento. O me, mim, o te, ti, entre outros pronomes. Portanto,
pediu para mim fazer uma ligação. Isso é um erro grave, mas que é comum a gente perceber, né? O pessoal fala, mim é índio, né? Até acaba sendo um pouco preconceituoso nesse sentido. O pediu para mim fazer está errado porque o fazer é o verbo e o mim vai ser o sujeito desse verbo, portanto não posso usar o mim, tenho que usar o eu. Então o correto é pediu para eu fazer uma ligação, porque o pronome reto que exerce função de sujeito. Mesma coisa, olha aí, para eu, estar aqui é importante. Errado. Por que errado? Porque estar aqui é o sujeito da oração. Estar aqui é importante para mim, portanto, o eu aí está inadequado e temos que usar. Para mim, estar aqui é importante. Outro exemplo, ele notou uma diferença entre eu e você. Novamente, o eu não pode ser usado nesse caso, porque ele não é sujeito de nenhuma ação. Então, fica ele como sujeito. Notou uma diferença entre mim e você, porque o mim aí é um complemento. Você pode perguntar, Roberto, eu não vou usar o eu na dissertação. Dissertação não se usa o eu, não se usa a primeira pessoa do singular. É verdade, dificilmente você vai utilizar. Agora, se você utilizar um pronome reto ou oblíquo, presta muita atenção. O para mim fazer é um erro que dói, mas a gravidade é a mesma de todos esses exemplos. Quer ver uma outra coisa que se erra bastante em redação? Vírgula. Olha aí. Bom, vírgula, principalmente na ordem direta, não há uso de vírgula entre sujeito e verbo. Por exemplo, aqueles 3 garotos bauruenses, vírgula, perderam o jogo. Não existe isso, tá? Então aí é aqueles 3 garotos bauruenses, tudo isso é o sujeito. Perderam é o verbo, portanto a vírgula não pode ser usada aí. Aqueles 3 garotos bauruenses perderam o jogo. Não há vírgula entre verbo e complemento também. E o que isso quer dizer, Roberto? Olha o outro exemplo. Os garotos perderam aquele maravilhoso jogo. Os garotos sujeito perderam ao verbo aquele maravilhoso jogo. Tudo isso é um complemento verbal, é um objeto direto. Portanto, a vírgula não pode ser usada nesse caso. É muito comum o pessoal falar assim, mas vírgula é estilo. Nem sempre, tá? Existem regras para vírgula. Professor, quando eu paro, eu ponho vírgula? Não é obrigatoriamente assim. Se a vírgula existe é porque há uma pausa. Respeitando sujeito, verbo, complemento, ou seja, respeitando a ordem direta, tranquilo, não é um caso tão grave de vírgula. Tudo bem? A competência 2 também dá um pouquinho de trabalho. Na competência 2, avalia-se o seu repertório, aquilo que você traz para dentro do texto. Dá uma olhadinha o que diz a competência 2. Olha lá o que diz a competência 2. Para o nível 5, né, que são esses 200 pontos que a gente precisa, desenvolve o tema por meio de argumentação consistente a partir de um repertório sociocultural produtivo e apresenta excelente domínio textual, dissertativo e argumentativo. Repertório sociocultural é aquilo que você tem dentro da sua formação, dentro e fora da sala de aula. O problema é esse produtivo. O que é o repertório sociocultural produtivo? É aquilo que você sabe, que você conhece, que contribui para a sua argumentação. Não basta você colocar qualquer coisa. Quando você traz elementos de fora do texto, sejam eles na sua formação, como eu disse, dentro ou fora da sala de aula, e se isso tem a ver com o argumento, isso te ajuda bastante. A gente tem várias possibilidades de repertório. Vamos dar uma olhadinha? Olha aí, podemos ter repertório de base legal, né? Constituição Federal, leis, declarações, né? Declaração Universal dos Direitos Humanos, por exemplo. A Declaração Universal dos Direitos da Linguagem é uma declaração bem interessante, assinada em Barcelona. A gente tem também a base artística, poesia, romances, contos. Você tem vários livros que você já leu, com certeza exigidos ou não pela escola, que você pode utilizar como referência dentro do seu texto. Olha a base interdisciplinar. Filosofia, sociologia, história e não só isso, tá? Outros autores também, você pode pegar biologia, fazer analogias com química, com matemática, sem problema nenhum. Base estatística, o Enem gosta bastante de trabalhar com coletâneas que trazem dados, pesquisas e gráficos. Interprete esses gráficos, essas pesquisas, esses dados. Utilize a seu favor dentro do texto.
Isso é importante para você mostrar para o seu corretor que você não só sabe sobre o que está falando, como consegue refletir e argumentar. Esse repertório sociocultural produtivo ele é muito importante. A parte do domínio do texto dissertativo é bem tranquilo para a gente. Introdução, desenvolvimento e a conclusão, chamada de proposição com a proposta de intervenção. Atendendo à estrutura introdução, desenvolvimento e conclusão, tudo bem. O que vai te garantir 200 pontos é, além dessa estrutura, um repertório, um conteúdo que só você tem e a gente sabe disso. A competência 3 trabalha um pouquinho com a competência 2 também, elas se conversam, digamos assim, porque a competência 3 fala de coerência, ela vai falar da autoria, o seu estilo de texto, a maneira como você arranja os seus argumentos dentro do seu texto. Vamos dar uma olhadinha no que diz a competência 3 no nível 5, 200 pontos? Olha lá, apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema de forma consistente e organizada, configurando a autoria em defesa de um ponto de vista. O que a gente fala de coerência é que existe a coerência interna, que é a amarração ideológica, a ideia entre a sua tese e os seus argumentos, quer dizer, os argumentos eles têm que ter a ver com a tese, têm que fundamentar a sua tese, e a externa, que é um contexto global ou nacional. Se o que você diz tem coerência com o elemento externo, tem coerência com o período histórico que você utilizou, entre outras coisas. A questão de autoria é importante. Muitas vezes a gente traz um repertório sociocultural que é produtivo, que ajuda o texto, mas fica uma lacuna ou outra, fica uma ideia mal amarrada, mal explicada. Isso pode apenar na competência 3, pode te tirar alguma nota. Importante que o seu texto ele seja lido de maneira bem tranquila, que as ideias fiquem claras e a sua argumentação, a sua linha de raciocínio fique bem objetivamente explicitada. O corretor ele tem que entender o que você quis dizer e como você pensou para isso. Tudo bem? A competência 4 trabalha, dialoga um pouquinho com a competência 1 também, porque tem um pouco a ver com gramática. A competência 4 é a coesão, é a amarração da gramática no seu texto, é a amarração coesiva, é a maneira como você constrói, como você alinhava os seus argumentos. E para isso você precisa de algumas palavras, algumas conjunções, algumas preposições e pronomes relativos. Então, a competência 3 é a organização das ideias. A competência 4 é a organização das palavras, como você consegue fazer um bom texto. Dá uma olhadinha no que diz o nível 5, 200 pontos na competência 4. Articula bem as partes do texto, apresenta repertório diversificado de recursos coesivos. Isso é importante. Quando a gente fala em coesão, existe a coesão entre frases, conjunções, os pronomes dos advérbios e a coesão entre os parágrafos, ou seja, de um parágrafo para o outro. Importante você perceber a questão da coesão, não só de um parágrafo para o outro, mas também dentro dos parágrafos. Por exemplo, começar períodos com artigo não é um bom indício. Não há uma articulação e não há uma amarração coesiva no seu texto. Então dá uma olhadinha nas tabelas de elementos coesivos, evite usar mesmas coesões ou mesmos elementos coesivos. Por exemplo, vou usar sempre o mas, sempre o que, sempre o pois. Varie um pouco esse repertório. Trabalhe com elementos com a mesma ideia até, mas com conjunções, com pronomes diferentes. Isso dá o que a gente chama de diversificação, ou de um repertório variado de elementos coesivos. Na coesão, a gente tem alguns erros bem comuns. Eu trouxe alguns para a gente ver, dá uma olhadinha. O onde e o aonde, olha isso, sempre dá trabalho, né? Bom, o onde ele só pode indicar lugar, não tem outra possibilidade. Ele vai sempre indicar lugar, sempre ideia de lugar. Um exemplo, o século onde vivemos é marcado por contradições. Ora, século é tempo, né? Então esse onde está errado. O ideal aí, segundo a norma padrão, seria o século em que vivemos é marcado por contradições. Ou até, se você quiser, o século no qual, o século em que, não tem problema nenhum, porque século é tempo. Agora, olha este exemplo. O país onde vivemos é marcado por contradições. O país, aí sim, ideia de lugar. Nesse caso, eu posso usar o em que, o onde e o no qual. As três formas estão corretas. Em cima, o século em que e no qual, porque século é tempo, não posso usar o onde. Embaixo, o país onde está certo, em que também e no qual correto da mesma maneira. Aonde? Bom, se o onde dá a ideia de lugar
esse a que está ao lado do onde, ele vai ser exigido por um verbo. Ele é uma preposição, né? Então vai dar a ideia de lugar mais movimento. Então, o parque aonde estamos é bem arborizado. Ora, quem está, está em algum lugar. Portanto, esse onde está errado. O parque onde estamos é bem arborizado. O parque aonde vamos é bem arborizado. Aí tudo bem. Por que aí tudo bem? Porque quem vai a algum lugar. É esse a da regência do verbo ir, do verbo vamos, que vai acompanhar o pronome onde. E aí fica correto, o parque aonde vamos é bem arborizado. Se você tem dúvida em relação ao uso do onde, não utilize. Onde só pode ser usado para lugar. O em que, o no qual são sinônimos e podem ser usados para outras ideias, mas o onde só para lugar. É um outro indício, assim como lá a gente viu em crase, para o corretor ele mostra o onde, mostra se você sabe ou não usar adequadamente os elementos coesivos. Quer ver um outro indício muito forte se você vai perder ou não nota na sua redação? Dá uma olhadinha aí. Esse e este. É um problema, né? Os pronomes demonstrativos. Bom, normalmente a gente vai usar num texto dissertativo o esse ou este para fazer uma referência a uma ideia que já foi mencionada ou que será mencionada. O esse, ele é anafórico, portanto ele refere sempre ao que vem antes, anafórico, antes. Então, se eu coloco, estude bastante, esse é meu conselho, estou fazendo referência a uma ideia anterior à palavra, portanto, eu uso esse. Agora, se eu ainda vou dizer, se eu quero antecipar uma ideia, aí eu coloco este, porque ele é catafórico. Este é meu conselho. Qual? Estude bastante. Existem outros usos dos pronomes demonstrativos, a gente já viu em outras aulas do Explica Mais. No caso que a gente utilizou, é para uma ideia. Se eu vou retomar, eu uso esse. Se eu vou antecipar, eu uso este. Tudo bem? Competência 5, esse é um problema grande, porque a competência 5 só existe no Enem como método avaliativo, como nota a ser dada. Por quê? A competência 5 ela vale 200 pontos. Se você fizer uma estrutura como essa na Unesp, na FUVEST, se der para você fazer, não tem problema. Agora, no Enem, ela é avaliada. Então, a sua proposta de intervenção vale 200 pontos. Isso é muito importante. O pessoal que fica muito acostumado com FUVEST, com Unesp, com outros vestibulares de uma dissertação mais padronizada ou no estilo mais livre, o Enem exige a proposta de intervenção e temos que tomar muito cuidado com isso. Dá uma olhada. A competência 5, que é a proposta de intervenção, olha o que ela diz. Elabora muito bem proposta de intervenção detalhada, relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. Muito importante essa palavra detalhada aí, ó. Então, vou dar algumas dicas para que você faça uma intervenção bem detalhada. Dá uma olhadinha nas perguntas que eu vou colocar. Quem é o agente? O Estado, família, mídia, ONGs. O que? A ação. Investir, criar, ampliar. Como? O como vai te indicar um modo, um meio de fazer. Um detalhamento é muito importante, principalmente nessa área, tá? E pensar sempre a curto prazo. Vamos fazer o como? Através de, por meio de. E detalha o que você quer fazer. Por quê? É a justificativa. O porquê normalmente você já apresentou no seu texto, mas é importante que você coloque na sua conclusão também. Utilize essas conjunções, o pois, porquê, já que e o para quê, que é a finalidade. Então, qual é a finalidade? A fim de investir, a fim de criar, a fim de ampliar, justificando com o porquê e apresentando a finalidade, o objetivo no para quê, são elementos importantíssimos. E um plus para você aí, ó. O plus é o para quem, que é o público-alvo. Deixar claro qual é o público-alvo desta proposta de intervenção é importante. Muito importante você responder às 5 perguntas que aí estão.
Respondendo as 5 perguntas, e eu coloquei uma a mais para vocês, se vocês conseguirem elaborar a proposta de intervenção relacionada com o que você disse no seu texto, importante, os problemas que você apresentou nos seus parágrafos de desenvolvimento precisam ser solucionados ou minimizados com a proposta que você vai apresentar. Isso é uma proposta detalhada e articulada com o seu texto. Então, ao elaborar a proposta, lembre dessas perguntas. Não precisa ser nessa ordem que eu coloquei, tá? O quem, o que, como, porquê, para quê e para quem. Respondendo essas perguntas num texto bem construído, a sua proposta de intervenção estará detalhada e você atingirá 200 pontos. Tudo bem? Falamos um pouco das competências, fizemos uma revisão rápida em relação à redação do Enem. Eu tenho certeza que você vai conseguir uma excelente nota. Quer uma receitinha final? Olha aí. Olha a receita infalível aí. Um domínio excelente da modalidade escrita formal, lembra, não pode ter mais do que 2 erros, 200 pontos na competência 1. Repertório sociocultural produtivo, aquilo que você consegue trazer para dentro do texto, da discussão, que não está na coletânea e que produz o seu argumento, 200 pontos na competência 2. Configuração de autoria, deixar tudo muito claro, muito bem explicado, sem lacunas. Configuração de autoria, 200 pontos na competência 3. Articulação boa entre as partes do texto, não repetir conectivos, amarrar todos os parágrafos, dentro dos parágrafos também, 200 pontos na competência 4. E uma proposta de intervenção detalhada, respondendo às perguntas que eu mencionei, quem, o que, como, para quê, por quê e o para quem. Tenho certeza que você vai conseguir uma excelente nota. Bom, essa é a receita infalível. A gente sabe que é difícil. Conseguir 1000 pontos é para poucos dentro da redação do Enem, no universo de candidatos que prestam a prova e que fazem a redação. Há um número muito pequeno de pessoas que conseguem a nota 1000. Mas se você conseguir pelo menos 200 pontos em 3 dessas 5 competências, a sua nota ultrapassa 900 pontos, o que é muito bom para você. Tudo bem? Fizemos uma revisãozinha rápida, espero que você consiga a nota 1000 no Enem. Espero você aqui no Explica Mais. Um abraço. Tchau, tchau.